Quero agradecer ao TME pelo convite para integrar a biblioteca do TME Talks e para este ponto, entre tantos que têm sido discutidos habitualmente, eu imaginei de tratar sobre as atividades não empresárias, até porque é um tema que, embora não tão atual, permanece um tema extremamente controvertido, com grandes discussões doutrinárias e jurisprudenciais. E sobre isso, eu gostaria de fazer um breve apontamento inicial. Se formos observar uma análise a respeito do tema, veremos que Bento de Faria foi ministro do STF e um dos maiores autores do início do século passado em matéria comercial. Numa das suas obras, resolveu dissecar quais são os países que fazem uso da distinção entre empresários e não empresários para chegar à conclusão de que isso é um critério para separar recuperação de não ter recuperação, falência e insolvência. E já naquela época ele fez uma distinção entre três modelos: o modelo anglo-saxônico, o modelo germânico e o modelo francês. E nós, tributários do modelo francês, seguimos uma corrente que à época já era minoritária, não eram tantos países que faziam essa distinção entre comerciantes e não comerciantes. E, a bem, na verdade, o que eu tenho observado é que esse fosso aumentou. Mesmo a França, que dava o nome do seu país ao modelo, o modelo francês, a França também abandonou o modelo, o que pode ser vislumbrado pelo artigo 631-2 do Código Comercial francês. Ao mesmo tempo, seguimos uma tradição que, na minha ótica, faz muito pouco sentido, não parece tão natural e, historicamente, nas mais variadas legislações, não tem sido tradicional. Permanece existindo no nosso ordenamento e isso trouxe reflexos de vários temas, como, por exemplo, o caso do produtor rural, o caso das cooperativas e das associações, como o caso da Ubra, na verdade mantenedora de nome Aelbra, que é a que está por trás daquele caso mencionado. E isso é o que eu gostaria de tratar de imediato. O problema todo, que parece ser o pano de fundo dessa questão, está na noção de que a recuperação judicial seria uma espécie de favor legal. E embora esta expressão já fosse usada em leis anteriores brasileiras, como por exemplo o Decreto 5746 de 1929, e nós tenhamos o Brasil como um grande reduto na restrição de legitimação subjetiva para concordatas, hoje recuperação judicial, o fato é que nós tivemos um aguçamento desta ideia justamente com o Decreto-Lei 7661 de 45. E neste Decreto-Lei mencionado, nós tivemos um aguçamento da ideia porque, sim, nós tivemos ali a ideia de um favor legal, de um benefício que era concedido ao devedor comerciante, porque a lei, naquela oportunidade, por razões muito particulares, resolveu colocar o poder da concordata nas mãos do juiz. Credores foram afastados do poder de decisão e, portanto, nós tivemos aquilo que a doutrina denominou de concordata sentença. Credores foram alijados e o procedimento era tratado como um pedido do devedor que o juiz acolhia com grandes restrições. E já que era um favor legal, naquela época ampliaram as restrições subjetivas. Por exemplo, a necessidade de prazo mínimo de 5 anos entre um procedimento e outro, que atualmente nós temos, mas era algo já encontrável naquele decreto 761 de 45, e que justamente foi um alargamento dos prazos e das regras anteriores, porque antes não existia essa concepção. O modelo que sempre tivemos no Brasil, tirando esse decreto, foi o da concordata como grande acordo entre credores e devedor. E isso é o mesmo modelo quando criado lá no Império Romano e da mesma forma nos mais variados países,
salvo um ou outro exemplo, como uma lei do século XIX na Itália, que gerou a mesma restrição com o modelo da concordata sentença, mas isso não é nada habitual. E quando nós passamos para o modelo atual, depois de 60 anos, perdendo a tradição de acordo entre credores e devedor, nós voltamos ao modelo anterior como instrumento para a solução da crise da empresa, do passivo. E isso é uma ideia que nós retornamos a ela, e como bem diz, entre eles, o professor Francisco Satiro, no parecer do caso Terra Forte, nós devemos separar que antes nós tínhamos a concordata como um favor legal, atualmente é basicamente, sinteticamente, um instrumento para a preservação da empresa. E isso faz uma enorme diferença, porque boa parte das pessoas que apresentam restrições quanto a um aumento da legitimação subjetiva para procedimentos recuperatórios, normalmente diz que mais gente se beneficiaria de eventuais calotes. Enquanto que, bem na verdade, nós não estaríamos ampliando o rol dos que estariam legitimados para um, abre aspas, calote, mas para aqueles que teriam, dentro das possibilidades e dentro das circunstâncias concretas, a expectativa de encontrar um instrumento para a solução de uma crise que, claro, que merece uma solução entre credores e devedor através de um procedimento regular para tal hipótese. A solução narrada passa por dois artigos da nossa lei, entre outros artigos, em especial o artigo 1º, que diz: esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, aquela dicotomia que eu já mencionei como extremamente atípica no mundo atual, entre os mais variados países de primeiro mundo, terceiro mundo, que eu tenha pesquisado. E o artigo 48, poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos. E dentro desta perspectiva, alguns autores fizeram uma leitura conjunta. Já que eu tenho que ter uma atividade regular e a lei se aplica para empresários, eu tenho que ter 2 anos de atividade empresária. No que me parece, não é isso que a lei sequer queira dizer concretamente. Erasmo Valadão, na sua tese de livre-docência, esclarece, efetivamente, que a atividade empresária ela não se dá com o registro, embora a lei disponha de diversas oportunidades e benefícios dados a quem queira se registrar, aquilo que ele chama de estímulos. Assim como, por exemplo, poderíamos dizer que quem se registra pode usar seus livros contábeis como instrumento de prova, mesmo que auxiliar. E isso tudo posto, poderia-se dizer que a lei exigir o registro está querendo fazer um estímulo a esta conduta e dizendo, se você eventualmente fizer o registro, terá a possibilidade de utilizar a recuperação judicial, por exemplo, como um instrumento de solução da sua crise. E dentro desta questão da leitura conjunta, alguns autores fizeram essa leitura dessa forma, doutrinadores, conhecidos, etc., e em boa parte deles, essa leitura foi abandonada. Mas existem, claro, diversos argumentos que são controvertidos através desse meio, ora para um lado, ora para o outro, argumentos razoáveis de toda forma, que devemos enfrentar. Dentre vários argumentos possíveis, por falta de tempo, queria me limitar a apenas um. Essencialmente, quem é contrário à tese do produtor rural, por exemplo, costuma sustentar o seguinte ponto de vista, que o seu crédito é anterior ao registro e, desta forma, quando da concessão do crédito, o que se imaginou era alguém que não poderia pedir recuperação judicial. E, portanto, pede que, apesar de hoje ser uma atividade equiparada à empresária, que seja aplicado como um direito adquirido o regime anterior de insolvência. O problema é que, seguindo a próxima etapa do raciocínio, se eventualmente a atividade vier a falir, o que nós teremos
é que esta pessoa estaria postulando que créditos anteriores ao registro seriam submetidos a um regime de insolvência, enquanto que os créditos posteriores estariam submetidos a um regime de falência. E daí vem a dificuldade, porque dentro da lógica atual não se imagina como possível que, ao mesmo tempo, tenhamos dois concursos universais de credores sobre o mesmo patrimônio. E, portanto, o raciocínio apenas é impossível. Claro que isso não significa que, na minha concepção, a tese dependa apenas do que está na lei, que parece muito clara. Este argumento seria para afastar a lógica, muitas vezes consequencialista, de argumentos contrários que são utilizados. Diga-se de passagem, a mesma lógica do produtor rural pode ser utilizada no caso da UBRA, na verdade a recuperação judicial da AELBRA, mantenedora, porque a AELBRA, por 40 anos, exerceu a atividade como associação e depois, à véspera da recuperação, se transformou em sociedade anônima para propor a recuperação judicial. Não me parece, portanto, que tenhamos possibilidade de dissociar uma coisa da outra e, portanto, eu devo ter apenas um regime aplicável àquela atividade e, no caso da AELBRA, por idêntico raciocínio, o regime empresarial e, portanto, com direito à recuperação judicial. Aproveito o ensejo para uma última consideração. De fato, existe a possibilidade de pedir recuperação judicial de atividades que, pelo menos originalmente, não eram empresárias. Mas, para tal, se exige maior tempo de preparação e, ao mesmo tempo, se oferece uma controvérsia muito grande, doutrinária e jurisprudencial já narrada, o que desfavorece a possibilidade de reorganização de cooperativas, associações, fundações, produtores rurais não registrados. Ao menos se cria uma dificuldade ou uma barreira que imagino desnecessária. Devemos aproveitar o momento para entendê-lo como uma oportunidade para quebrarmos uma tradição que, na minha opinião, não faz mais nenhum sentido seguirmos.